Bom dia a todos, eu sou o aluno Antônio Pádua e irei apresentar sobre o feudalismo. O feudalismo foi uma forma de organização social e econômica instituída na Europa Ocidental entre os séculos V ao século XV, durante a Idade Média. Baseava-se em grandes propriedades de terras chamadas de feudos, que pertenciam aos senhores feudais, e a mão de obra era servil. As terras e títulos de nobreza eram doados pelo rei como recompensas aos líderes por terem participado de batalhas. Resumindo, as principais características do feudalismo foram a sociedade dividida em três grupos diferentes: clero, nobres e servos. Os primeiros uniam a sociedade, os segundos tinham terras e serviam aos reis ou a si mesmos, e os terceiros trabalhavam manualmente nas terras em troca de proteção. Bom dia, meu nome é Alisson e eu vou falar sobre a ruralização na Europa. A Europa passou por uma forte ruralização depois que o Império Romano do Ocidente deixou de existir. Com a chegada dos germânicos, os locais de produção de alimento como a Península Ibérica e o comércio foram afetados. Com menor produção e um comércio instável, começou a faltar comida nas cidades. O processo de ruralização se deu pelas invasões bárbaras que amedrontaram o povo europeu, fazendo eles saírem das cidades e irem para os campos. A sociedade se organizou em latifúndios, que visavam a produção autossuficiente sem a necessidade de comércio. As propriedades se organizavam em feudos, nos quais o senhor feudal era o dono. Pertencente à nobreza, estava abaixo apenas da igreja na pirâmide social da época. A sociedade também se caracterizava pela impossibilidade de mudança das classes sociais, ou seja, quem nascia servo morria servo, quem nascia nobre morria nobre, e assim por diante. Bom dia, meu nome é Matheus Roberto e eu irei apresentar sobre a Alta Idade Média. Bom, esse período tem como marco a intensificação da produção agrária e a divisão em torno da sua propriedade. A aristocracia, representada pelos senhores, proprietários das terras, centralizou o poder e constituiu uma nova classe social, a nobreza. Bom, contudo, o poder e os direitos da nobreza eram transmitidos hereditariamente de geração a geração, assim como as obrigações relativas aos servos. A cristianização dos povos nórdicos e germânicos determinou a consolidação do período e expansão do poder da Igreja. A Alta Idade Média é caracterizada pelo apogeu da Igreja Cristã Medieval, que estendeu seu poder por toda a Europa. Bom dia, eu sou Fernanda e vou apresentar a posição dos países Inglaterra e Holanda na expansão comercial da Europa. Bom, na Inglaterra, os britânicos também estiveram envolvidos na Guerra das Duas Rosas, que foi de 1455 até 1485, e em conflitos com os senhores feudais, lá na Idade Média, que também queriam encontrar uma nova rota para chegar até as Ilhas Indianas pela América do Norte. No entanto, eles tomaram o que hoje é os Estados Unidos e o Canadá. Eles também ocuparam algumas ilhas do Caribe, como Jamaica e Bahamas, na América do Sul. Eles se instalaram na Guiana, que é hoje. Alguns dos métodos usados na Inglaterra foram bastante radicais. Nisso inclui o incentivo à pirataria contra a Espanha, com o consentimento da Rainha Elizabeth. A Grã-Bretanha tomou todo o comércio de escravos para a América Espanhola e também ocupou muitas ilhas do Pacífico, colonizando o que é hoje em dia a Nova Zelândia e a Austrália. Bom dia, meu nome é Raiza e eu vou falar sobre a expansão comercial na Europa. A expansão marítima europeia foi o período compreendido entre os séculos XV e XVIII, quando alguns povos europeus partiram para explorar o oceano que os rodeava. A civilização europeia estava saindo da Idade Média e iniciando a Idade Moderna, e enfrentavam problemas por causa da crise do feudalismo e sentiram a necessidade de expandir seu mercado. E a partir daí começava a expansão marítima e comercial daquele continente. Portugal. A expansão marítima portuguesa começou através das conquistas na costa da África e se expandiram para os arquipélagos próximos. Experientes pescadores, eles utilizaram pequenos barcos, o barinel, para explorar o entorno. Mais tarde, desenvolveriam e construiriam as caravelas e naus a fim de poderem ir mais longe com mais segurança. A precisão náutica foi favorecida pela bússola e o astrolábio vindos da China. A bússola já era utilizada pelos muçulmanos no século XII e tem como finalidade apontar para o norte ou para o sul. Por sua vez, o astrolábio é utilizado para calcular as distâncias tomando como medida a posição dos corpos celestes. No mapa a seguir é possível ver as rotas empreendidas pelos portugueses.
Espanha. A Espanha unificou grande parte do seu território com a queda de Granada em 1492, com a derrota do último reino árabe. A primeira incursão espanhola ao mar resultou na descoberta da América pelo navegador italiano Cristóvão Colombo. Apoiado pelos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, Colombo partiu em agosto de 1492. 2 anos depois, o Papa Alexandre VI aprovou o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras descobertas e por descobrir entre espanhóis e portugueses. França. Através de uma crítica ao Tratado de Tordesilhas feita pelo rei Francisco I, os franceses se lançaram em busca de territórios ultramarinos. A França saía da Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453, e das lutas do rei Luís IX contra os senhores feudais. A partir de 1520, os franceses passaram a fazer expedições, chegando ao Rio de Janeiro e Maranhão, de onde foram expulsos. Na América do Norte, chegaram à região hoje ocupada pelo Canadá e o estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Bom dia, meu nome é Lara Gabriela e eu vou falar sobre a peste negra. A peste negra, também conhecida como a Grande Peste, peste ou praga, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 70 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. A peste negra foi o primeiro grande surto europeu. Sua chegada está relacionada às caravanas do comércio, provocando uma das maiores baixas populacionais históricas desse continente. Olá, meu nome é Beatriz Rocha e hoje eu vim falar sobre a Baixa da Idade Média. Foi o segundo período da Idade Média, compreendido entre o século XI e XV, que corresponde à desagregação do sistema feudal e à consequente transição para o sistema capitalista. Com a integração dos mundos romanos e germânicos e a formação de novos reis europeus, a cultura medieval atingiu seu apogeu. Durante a Baixa Idade Média, houve a diminuição das guerras feudais e as invasões de povos à Europa. A última grande invasão havia sido aos Vikings, no século X, como também a criação de novas técnicas, a exemplo do surgimento dos moinhos de vento e de água, a rotação trienal dos campos, a afroteamento de terras, drenados de pântanos e derrubadas de floresta para novas áreas agrícolas, e o incremento de meta a fuga graças ao início das cruzadas.